Desde o primeiro momento, o Flores da Cunha me trouxe uma coisa muito boa, muito positiva, muito marcante, e eu tive uma ligação assim muito forte com a cidade. Uma vinda casual a Flores da Cunha tornou-se um legado. Quando eu trabalhava em Santa Vitória do Palmar, ainda, no período de 1991, final de 91 até 1996, eu, num mês de férias, lá no mês de julho, um determinado julho, lá não sei se deve ter sido provavelmente 1993, por aí, eu resolvi fazer uma viagem e peguei o carro e vim sozinho aqui para a Serra. Daí cheguei aqui andei aqui pela Serra e vim a Flores da Cunha. E não tinha destino, estava realmente passeando, tanto que depois eu segui para o litoral, segui a Capão da Canoa. Aí eu entrei na cidade, achei a cidade bonita, achei a cidade organizada e me deixou assim marcado na memória a organização da cidade. Voltei, terminaram as férias, eu voltei lá para a região sul, onde eu trabalhava, e resolvi... Comentei, já namorava a Verônica, e disse, olha, acho que eu vou comprar alguma coisa lá na região da Serra, para nós. E aí depois eu acabei voltando para cá, efetivamente, e encontrei aqui um prédio que estava em construção, e na época era um prédio bem bonitinho, era o prédio do Rossi, ali em frente ao castelo. E o castelo já é um ponto de referência tradicional. E fui na imobiliária da doutora Ivone, e estava à venda lá, e eu acabei negociando um apartamento. E aí eu comprei um apartamento em 1994. O prédio ainda estava sendo erguido. E aí, naquela ocasião, eu disse para a Verônica que eu vou tentar vir para a Serra. E efetivamente descobri que Flores da Cunha não tinha um promotor titular aqui. Isso foi legal, não tinha estava vago, era só um substituto. E eu pedi para a Procuradoria, por um dispositivo legal que tem na nossa lei estadual, eu pedi remoção para cá. E no primeiro momento foi indeferido porque o Procurador-Geral entendeu na época que não havia necessidade de prover a promotoria. Todavia, passaram-se uns 6 meses, a secretária do Procurador-Geral me ligou, dizendo o seguinte, olha, vai ter juiz titular agora. E tendo um juiz titular, nós temos interesse em colocar um promotor titular. E aí eu disse, ela me perguntou, tu tem interesse? Eu disse, eu permaneço com interesse, inclusive já tinha comprado um imóvel aqui. E aí eu fiz um pedido e eles deferiram o pedido, e em seguida, daí levou uns 3, 4 meses, eu acabei sendo removido para cá. Assumi aqui no dia 1º de agosto de 1996. Levei de brinde na ocasião a promotoria de Antônio Prado, porque não tinha titular também. Então fiquei como titular aqui e substituindo a promotoria de Antônio Prado. Foram muitas as frentes de trabalho durante quase 3 décadas atuando no município. Eu posso dizer que nesse período todo o município mudou muito o perfil dele de trabalho, né? Assim, o meu trabalho mudou muito devido à mudança de perfil da cidade. Eu posso dizer que 30 anos atrás, quando eu cheguei, era um município muito menor, quase não tinha loteamentos, e agora tem alguns loteamentos, vários loteamentos começaram a surgir. Isso mudou um pouco as características da cidade e reflete diretamente no trabalho do Ministério Público. Eu sempre gostei muito, assim, uma área que sempre me chamou muito a atenção, e eu acho que vale o empenho dos promotores, é a área da segurança pública. Uma atuação muito efetiva para garantir a segurança pública da população. Eu acho que isso talvez seja um dos trabalhos mais importantes que o Ministério Público tem, justamente por ser o dominus litis, né, o titular exclusivo da ação penal. E passamos por uns períodos, assim, no início era muito tranquilo aqui, depois até a virada do século, ano 2000, teve um incremento muito grande de criminalidade.
não necessariamente aqui de Flores da Cunha, mas talvez em toda a região e com reflexos em Flores da Cunha. Então, naquela época foi um período um pouco complicado de trabalhar, porque era uma estrutura menor do Ministério Público, eu só tinha uma pessoa me auxiliando, a delegacia de polícia também, na época, não estava com tanto efetivo, o brigada militar também não, então nós tivemos assim, algumas dificuldades na época. Eu me lembro que era um período bem sensível, assim, a comunidade reclamava. Mas, sempre com um trabalho efetivo, junto com as forças de segurança, eu acho que o resultado foi muito positivo. Acho que hoje nós vivemos assim, uma tranquilidade bastante grande. Mudou também a questão de, nesses anos todos, a implementação da própria legislação, né, crimes de trânsito que não eram tão presentes no dia a dia, a Lei Maria da Penha, né, a implementação de vários crimes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o avanço da internet, os crimes, né, digitais, né, por meio de digitais, estelionatos, etc. Então, houve um avanço significativo de outras espécies de crime, mas crimes com violência contra a pessoa, me parece que foram crimes realmente que teve uma diminuição bastante significativa. E essa é uma área de atuação do MP. Eu, pessoalmente, gosto muito também da área ambiental. Dá para ver, né? Tem uma companheirinha aí que auxilia, a Pitucha. Ela foi sempre minha fiel companheira lá na promotoria. Eu gosto muito da área ambiental e da proteção animal. Quando a gente consegue entender que os animais são essenciais à nossa vida e talvez até à nossa felicidade, né? Talvez a gente consiga viver melhor. Então eu tenho um apreço, um carinho e um empenho muito grande nessa área, assim, de querer ajudar realmente a questão da fauna, assim, ajudar os animais, principalmente os animais que são domésticos e domesticáveis. Dr. Stefano sempre manteve uma atuação sólida, buscando uma cidade cada vez mais ordenada. Eu penso que um trabalho que foi feito e que no início se mostrou muito desafiante foi a questão realmente do crescimento de loteamentos não regulares, talvez alguns loteamentos clandestinos e alguns até loteamentos criminosos, segundo a própria lei do parcelamento do solo urbano. Eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu tive na promotoria, que foi de tentar melhorar essa questão e evitar que novos loteamentos clandestinos acontecessem. Penso que deu um resultado muito positivo, porque de muitos anos para cá, nós vemos um crescer de loteamentos, mas loteamentos regulares, com autorização dos órgãos públicos, com infraestrutura, com água, com luz, com calçamento, com toda a área de utilidade pública, com a área de lazer, né? E aqueles loteamentos que existiam na época, que eram loteamentos irregulares, eles foram, a sua quase totalidade, se não a sua totalidade, eles foram regularizados. E conseguimos evitar também que novos loteamentos irregulares acontecessem, o que eu acho muito positivo para um crescimento ordenado da cidade. Esse eu estou para dizer que foi talvez um dos maiores desafios, porque eu recordo bem, já em 1997, portanto eu estava aqui há 6 meses, eu percebi essa problemática dos loteamentos. E aí, então, eu acabei instaurando um inquérito civil justamente para apurar essa questão dos loteamentos. Eu acho que foi talvez um dos grandes desafios que traz um reflexo muito grande em toda a cidade, né, para que as pessoas possam morar bem, com dignidade, né, de uma maneira regular, tendo seus documentos, quer dizer, pagando um imóvel que ela sabe que vai ter o documento, que será documentado para todos os efeitos. Em sua trajetória, também vivenciou as transformações dos espaços físicos da promotoria. O primeiro local de trabalho foi em cima do Mercado Vermelhão, na Avenida 25 de Julho, acho que número 1333, se não me engano. Era no 2º piso, o fórum também era ali. E a promotoria tinha uma sala, uma pecinha, seguramente assim, tamanho máximo, 3x3. Eu lembro que não tinha janela, tinha só uma porta. Tinha uma mesa, uma máquina de escrever e um armário. Essa era a estrutura do Ministério Público na época. Mas em seguida o fórum saiu e o Ministério Público pagava um aluguel por essa sala. O fórum saiu, depois veio para a Rua Rio Branco e o Ministério Público também veio junto, alugando uma sala dentro do prédio do fórum. E vem para a rotina normal, né? Processos físicos naquela ocasião, quer dizer, carga diária dos processos, despacho, enfim, participação de audiências.
E aí, um pouco mais adiante, depois que nós saímos da Avenida 25 de Julho e viemos para Rio Branco, logo em seguida eu senti a necessidade de ter um local próprio, e o Ministério Público estava construindo alguns prédios em vários locais do estado. E aí nós conseguimos alugar a casa do seu Luizinho Massaroto, se não me engano, bem na esquina da Rio Branco, com a rua John Kennedy, naquela esquina, uma casa antiga que foi toda reformada. Ali foi a primeira sede própria do Ministério Público, aqui em Flores da Cunha, naquela esquina. E ali nós permanecemos alguns anos, talvez 3, 4 anos, porque em seguida o Fórum começou a edificar o prédio onde está atualmente, e o Ministério Público necessariamente precisa estar próximo devido a esse contato muito próximo de audiências, de frequência ao Poder Judiciário. E aí o Ministério Público em seguida construiu ao lado, cerca de um ano e meio depois, ainda na gestão do prefeito Heleno José Oliboni, foi ele que fez a doação do imóvel. No dia da inauguração da reforma da casa lá do seu Massaroto, né, nesta sede provisória alugada, no dia da inauguração, na janta da inauguração, o prefeito Oliboni se comprometeu a fazer a doação do terreno ao Ministério Público, como efetivamente o fez com a autorização da Câmara de Vereadores. E a partir dali, então, começou o projeto de construção da sede própria do MP ao lado do Fórum, onde até hoje permanece. Ao longo dos anos, acompanhou o crescimento de Flores da Cunha e o protagonismo de sua gente. A partir do momento que eu vim para Flores da Cunha, e desde o primeiro momento, quando eu assumi aqui, o prefeito era o prefeito Renato Cavagnoli. Eu me lembro ainda que eles me receberam, fizeram uma janta, um churrasco de recepção, porque fazia muitos anos que não tinha um promotor titular aqui, e eu vim então para ser titular. E foi feito um churrasco na sede da ABB, ali, né, na sede, aquela onde tem o campo de futebol, enfim. E eu lembro que eu disse para o prefeito na época, e todos os demais convidados que ali estavam, que eu vinha sem a intenção de sair, eu vinha com a intenção de ficar. Porque eu posso dizer que desde o primeiro momento, Flores da Cunha me trouxe uma coisa muito boa, muito positiva, muito marcante, e eu tive uma ligação assim muito forte com a cidade. E essa ligação até, ela foi reforçada num determinado momento, quando eu visitei o camping municipal, e esse é um fator também bem diferente, assim, bem estranho. Eu visitei o camping e eu olhei aquela cena daquele lago que tinha uma pontezinha e parecia uma ilhazinha no meio. E eu olhei aquilo e disse, mas eu já estive aqui nesse lugar. E um dia, conversando com o meu pai, ainda vivo hoje, com seus 87 anos, eu perguntei para o pai, por acaso, alguma vez nós estivemos em Flores da Cunha? E o pai disse, sim, nós acampamos no camping em Flores da Cunha. Porque o pai adorava barraca, camping, trailer, né? O pai era meio aventureiro. E ele disse, sim, nós acampamos. E eu disse, pai, eu reconheci o local quando eu estive lá, já sendo titular aqui, quer dizer, mais de 20 anos depois. E aquilo ali me deixou ainda mais, como dizer assim, me marcou mais ainda o município. E vi nesse município, vejo até hoje um potencial gigante, assim, uma organização extraordinária, localização maravilhosa, é perto de tudo, é perto de Porto Alegre, é perto da Serra, de Gramado, Canela, para quem quer a região das Hortênsias, é perto, nós somos o maior produtor de vinhos do país, né? Mas é perto de Bento Gonçalves, que é ir para a praia, 2h30 está na praia, então ela tem uma localização estratégica, né? E o principal, o desenvolvimento dessa cidade. E eu digo assim, o que me deixou muito apaixonado assim, pela cidade foi que as pessoas... a cidade ela não cresce sozinha, a cidade cresce por causa das pessoas que moram e labutam aqui, que trabalham aqui. Eu vejo que as pessoas querem cada dia melhorar mais, crescer mais, fazer melhor, fazer mais bonito, fazer mais organizado. E isso é uma coisa que realmente me chamou muita atenção. A gente vem de uma região, eu e a esposa vemos de uma região que não tem esse desenvolvimento, que as pessoas não pensam dessa maneira e às vezes ficam tomando chimarrão ali, né? E a casa está meio ruinzinha ali atrás e assim ela vai continuar ruinzinha, né? Para todo sempre. E aqui não, aqui eu vejo que as pessoas elas estão sempre olhando para frente, elas querem andar, elas querem crescer e isso faz com que o município se desenvolva. Por isso que tem essa pujança, por isso que tem
esse crescimento gigante assim da cidade, das empresas, das indústrias, são mentes visionárias assim que investem. E eu acho que tudo isso despertou em mim uma paixão muito grande pela cidade, realmente. Andamos por outras, conhecemos vários outros locais do estado, do país e do exterior também. E eu sempre digo, quando a gente volta para cá, a gente volta com essa sensação de estamos num primeiro mundo, estamos num país europeu de primeiro mundo dentro do Brasil, na região da Serra. E esse local é Flores da Cunha. Caro Dr. Stefano, parabéns pela justa homenagem outorgada hoje pela Câmara de Vereadores do município de Flores da Cunha. Você elegeu Flores da Cunha para ser a sua morada definitiva. Cuidou da manutenção da ordem, participou e contribuiu com muitas entidades. Eu, como advogado, defensor da ativa por muitas vezes, delegado da OAB também por muitas vezes, e por anos presidente do Condica, posso testemunhar isto e pessoalmente agradeço todo o empenho e o trabalho que foi feito em prol dessas entidades e também do nosso município. Muito obrigado, Dr. Stefano. Além da acolhida das pessoas, a convivência diária rendeu amizades, histórias e curiosidades. É que as pessoas perguntavam, primeiro perguntava o que eu fazia, né? Aí eu sempre me identifiquei como funcionário público, mas eles queriam saber mais, assim, mas é um funcionário público da onde? Né? Aí eu dizia, não, eu sou do Ministério Público. Aí as pessoas não sabiam o que era o Ministério Público. Eu dizia, não, tá, eu sou promotor de justiça. Então as pessoas, promotor de justiça. Aí a segunda pergunta era, qual é o sobrenome? E eu dizia Kaltbach. E eles diziam, mas não é italiano. E eu dizia, não é italiano, é alemão. Então era muito perceptível assim, uma certa curiosidade à época de saber o que eu fazia e qual era a minha origem. Né? Não posso falar absolutamente nada contra a recepção que eu tive aqui, muito pelo contrário, eu acho que eu fui muito bem acolhido aqui. Talvez as pessoas tenham visto que eu tentei me inserir também na comunidade para dar o meu melhor para a comunidade. Isso talvez tenha facilitado muito os mecanismos, os acessos às pessoas. É claro que na nossa profissão nós temos que nos resguardar um pouquinho com relação às participações sociais, aos clubes, a essa inserção social toda, porque o nosso trabalho, por vezes, não é um trabalho muito fácil e às vezes as pessoas não compreendem muito bem qual é a função do promotor, assim como também podem não compreender muito bem por que um juiz, por exemplo, dá uma sentença para um lado ou para o outro. Né? Então, a gente tem que ter um certo resguardo. Assim. Então, isso eu faço até hoje, até para me proteger na minha profissão. Porque se nós formos amigos de tudo e de todos, isso inviabiliza o nosso trabalho na prática, isso é certo. Então, eu procuro sempre me resguardar. Tenho bons amigos aqui, não são muitos amigos, mas são bons amigos. Mas eu tenho um carinho e conheço muita gente a quem eu tenho muito respeito. Né? Felizmente, eu posso dizer assim, felizmente as pessoas da comunidade compreenderam qual é o meu trabalho. Muitas pessoas que às vezes eu tinha que sentar do outro lado da mesa, né? Elas compreendem qual é o meu trabalho como promotor e compreendem que eu tenho que exercer o meu papel e eu tenho que fazer alguma coisa cumprindo a lei, ainda que de alguma maneira possa trazer algum prejuízo a eles, né? Possa não ser bem compreendido. Mas eu penso que a maioria das pessoas conseguiu compreender qual é a função do promotor de justiça. Por outro lado, eu vejo assim, nessa comunidade e ao longo desses anos, eu vi que a comunidade realmente compreende o que faz um promotor, talvez até pela quantidade de mídias que acontecem, pelas reportagens, por jornais, compreendem o que faz um promotor de justiça. E eles também compreendem que o promotor está aí para trabalhar em favor da comunidade, né? Melhorando todas as condições, seja de segurança, seja de saneamento, seja de escola, seja de saúde, seja ambiental, ou seja, nos vários
frontes que atacam a sociedade, né, que permeiam a sociedade. E isso me parece que a sociedade compreendeu muito bem. Isso facilitou muito o meu trabalho. Eu digo, pode ser que algumas pessoas não gostem de mim, mas eu não tenho nada contra essas pessoas, até porque eu costumo dizer, se eu tiver alguma coisa contra uma pessoa, eu jamais poderei atuar num processo de alguma pessoa que eu tenho alguma coisa contra, porque eu não estarei sendo imparcial no meu trabalho. Aí eu corro o risco de ser parcial. E na minha profissão, ainda que eu tome a iniciativa de processar alguém, eu tenho que agir de maneira imparcial, né? Apenas sob a ótica da lei e da justiça, né? Mas não tendo pessoalmente nada contra ninguém. Então isso facilitou muito o meu trabalho. E tenho grandes e bons amigos aqui, né? Pessoas que realmente eu reconheço, assim. Como diretora do Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima e também como amiga, é uma honra prestar esta homenagem ao Dr. Stefano Lobato Kaltenbach, que dedicou mais de 2 décadas como promotor de justiça em Flores da Cunha, sempre com ética, firmeza e profundo respeito às pessoas. Tenho grande admiração pela forma como conduz as causas sociais e pela permanente defesa do bem-estar da nossa comunidade. Em nome do Hospital Fátima, agradeço pela parceria, pela orientação e pelo apoio em tantos momentos importantes da nossa trajetória. Dr. Stefano, receba meu carinho, meu respeito e a gratidão de todos nós. Parabéns pela merecida homenagem e pelo título de cidadão florense, concedido pela Câmara de Vereadores. Um forte abraço. De promotor a conterrâneo, Stefano Lobato Kaltenbach recebe hoje o título de cidadão florense. Eu confesso que eu não esperava. Assim, realmente foi uma surpresa muito grande. Talvez fosse algo que eu quisesse muito, lá no meu íntimo. Porque eu sei, ao longo desses quase 30 anos, eu sei quanto eu me dediquei. Eu sei quantas horas de sono eu deixei de dormir para trabalhar em favor da comunidade. Eu sei quanto esforço eu fiz. Eu sei disso. Faz parte do meu trabalho. Faz. Mas talvez eu pudesse ter feito um pouco menos. Talvez eu pudesse ter sido um pouco mais relapso, sem infringir a lei. Mas eu fiz porque a comunidade merece. E esse reconhecimento, para mim, realmente é uma coisa que me deixa assim, realmente emocionado porque, poxa, nós viemos de outra cidade, viemos lá da região sul, aí eu venho para cá, para Flores da Cunha, trabalho aqui, tento exercer da melhor maneira o meu papel e a comunidade chega ao ponto de me reconhecer, me conceder um título de cidadão florense por um funcionário público como eu. Então eu confesso que, assim, com muita emoção eu recebi realmente essa homenagem e a notícia de que seria escolhido um cidadão florense. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os demais presentes nesta honraria de hoje. Imagino que hoje é noite de celebração. Reconhecer aí a este brilhante promotor de justiça, né? Essa dedicação, essa postura humana, essa trajetória, todos esses anos nessa defesa por esta comunidade, por este município, por esta comarca, né? Eu sou um amigo pessoal dele. Aliás, a nossa amizade, ao meu sentir, assim, ultrapassa aquele companheirismo do cotidiano, né? A gente costuma brincar um com o outro de vez em quando, dizendo que somos irmãos, né? E que Deus nos separou pelas famílias, né? Mas a gente tem muita coisa em comum. Mas, enfim, 1 minuto realmente é pouco para falar do Dr. Stefano. O Dr. Stefano é uma pessoa que merece todo o destaque do mundo. Eu fico aqui o meu reconhecimento a esse grande promotor de justiça, a esse grande amigo. E fica também aqui meus cumprimentos a essa Casa Legislativa que está prestando uma homenagem, com certeza, pelo reconhecimento, pela trajetória profissional, essa conduta profissional que se destaca. Então fica aqui os meus cumprimentos a essa Casa Legislativa, meu forte abraço ao Dr. Stefano. Fico muito feliz pelo reconhecimento e que esse título seja colocado num quadro lindo, porque bom para ambos, bom para o município, bom para ti, meu grande amigo, Dr. Stefano Lobato Kaltenbach. Forte abraço, meu amigo. Stefano leva consigo a admiração pela força de uma comunidade pujante. O que eu levo eu acho que é o aprendizado que eu tive aqui em Flores da Cunha,
não do meu trabalho, mas o aprendizado que eu tive, que eu captei da comunidade e dos entes públicos. Eu acho que isso eu vou levar para lá. Eu aprendi aqui que as pessoas, que a administração pública, o poder executivo, o poder legislativo, que os serviços de saúde, que as escolas, eles dão o melhor de si. Isso eu aprendi. Estão sempre buscando melhorar. E eu acho que essa via de mão dupla, eu acho que foi extremamente importante, porque eles perceberam também que eu tentei, na medida do possível, sempre colaborar com todos, dentro daquilo que a lei me permite fazer. Então, isso é uma coisa que eu vou levar para lá. Quer dizer, a régua aqui, como se diz, é muito alta. As pessoas exigem muito e as entidades dão muito de si. Seja lá o centro empresarial, seja o clube de diretores lojistas, e todas as entes públicos que labutam aqui. Então isso é uma coisa que eu vou levar. E o que eu vou, digamos, deixar aqui é o meu compromisso, e algo que isso está dentro de mim, de sempre continuar ajudando a comunidade Flores da Cunha, dentro das minhas possibilidades, seja como profissional, indiretamente, ainda que esteja no outro local, seja como um cidadão, realmente. Eu quero estar sempre presente, participando da sociedade florense, eu digo da comunidade florense, né, para que, de alguma maneira, eu possa contribuir e possa melhorar essa sociedade. Quer dizer, a gente sempre pode crescer e melhorar um pouco mais. E isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu vou continuar com casa aqui, não pretendo ir embora daqui, digamos assim, e quero continuar na minha trajetória como um cidadão, como uma pessoa comum. Eu quero continuar ajudando a comunidade. Isso é o meu plano ainda para o futuro de Flores da Cunha. Momentaneamente, como promotor de justiça em outra cidade, futuramente e logo, talvez, já me afastando então dos quadros da ativa, né, indo para a inativa, então, quem sabe, buscando outras atividades que eu também possa contribuir para a sociedade. Eu confesso que até eu me enganei comigo. Eu imaginava que eu vinha para ficar, mas talvez quando eu disse aquilo, talvez não imaginava que eu viesse para ficar tanto tempo assim. E mais, hoje eu arrisco dizer, eu vim para ficar e não mais sair. Acho que sob hipótese alguma, né? Acho que viemos realmente para ficar aqui para sempre.